Meus amigos, o Brasil não é para amadores. Vamos lá para mais uma situação em que a gente tem aqui sobre a questão do confisco, né, de contas bancárias. Mas vamos entender nesse vídeo aqui efetivamente sobre o que é esses confiscos de contas bancárias e eu vou explicar para você até no final e como que você, né, pode se proteger, pode então diversificar o seu patrimônio para que essa era de confiscos que o governo tem dado como sinalizador, né, que pode estar implementando essa política econômica de confiscos, né, ela pode estar acontecendo e como você pode então estar se protegendo. Mas vamos lá, aqui na notícia a gente vê que o governo federal, através de uma política econômica, ele vai poder então resgatar, né, daquele fundo onde as pessoas não movimentam por mais de 25 anos algumas contas bancárias, por exemplo, uma conta poupança, uma conta corrente, um consórcio ou outras cartas de crédito que existe dentro das instituições financeiras e que ela foi esquecida pelo contribuinte, pelas pessoas, pelas empresas, certo? Então, o governo federal ele pode, então, através da aprovação de lei que foi feita nessa semana, realizar esse tipo de confisco. Ele, então, vai reter esse dinheiro, vai restituir esse dinheiro para ele. Automaticamente, nessa lei, foi implementado, então, que essas pessoas podem reclamar esses valores, né, depois que eles foram, então, retirados pela União. E também as pessoas podem estar fazendo uma investigação, podem estar fazendo uma busca, né, diretamente no site do Banco Central, até vou deixar aqui na descrição da bio esse link em que você pode estar consultando se você tem então algum valor para estar restituindo. Essa é uma política que já vem sendo discutida há bastante tempo, né, e essa previsão é para contas que foram esquecidas por mais de 25 anos, ou seja, não houve movimentação, não houve reclamação. Mas esta é uma forma que o governo está encontrando, então, de dar um sinalizador para a busca direta patrimonial das pessoas, diretamente, para um dinheiro em que efetivamente ele foi esquecido. Eu, como jurista, na minha opinião, o governo ele deveria, então, promover, antes de buscar um confisco através de uma lei, intimar as pessoas que teriam esse direito, que tem essa conta esquecida. Por quê? Pela previsão dessa notícia que será injetado no caixa do governo 8,5 bilhões de reais. Qual que seria o procedimento legal como jurista? O governo, então, busca encontrar quem são essas pessoas, manda uma notificação para essas pessoas, então, se abre um processo administrativo para fazer a apuração, essa pessoa, então, ela pode fazer a reclamação desse dinheiro, ela pode então estar apresentando, porque muitas vezes as pessoas podem ter, a sucessão dessas pessoas podem ter esquecido, porque se esse dinheiro está esquecido por pessoas que já faleceram, por pessoas que faleceram, foi aberto o inventário e nesse inventário não houve a comunicação desses valores em conta, então são dinheiros esquecidos. Então qual que seria o procedimento administrativo correto no meu entender, tá? Na minha visão? É que o governo abrisse um procedimento administrativo, fizesse a intimação da pessoa ou da sucessão e eles pudessem então estar verificando. O que ele faz é o contrário, ele busca fazer a retidão, o confisco direto desse dinheiro e depois se a pessoa ficar sabendo que não tem mais esse dinheiro, ele vai buscar então fazer essa reclamação, só que tem um período, certo? Por óbvio, que esse dinheiro esquecido há mais de 25 anos, pode-se subentender que esse dinheiro não tem mais utilidade e que as pessoas não têm mais interesse, né, em estar buscando isso. Porém, por uma política legal, por uma questão legal, processual, o correto, no meu entender, deveria ser feito isso. Mas mais do que isso, certo? É um indicativo de que o governo ele busca, então, para equilibrar as contas públicas, uma política um pouco mais agressiva, uma política um pouco mais confiscatória, certo? Por quê? Porque ele precisa colocar receita para cobrir os gastos que ele está tendo. É isso que acontece em qualquer empresa, por exemplo. Se você não tem uma política
econômica justa, em que você gasta mais do que tem mais receita, obviamente você vai ter que buscar mais recursos para se colocar isso. Quando que o olhar deveria ser diminuir receita, né, e aumentar a busca de ativos para a entrada, a questão é que se aumenta cada vez mais os ativos e não tem receita suficiente. Por isso que o governo dá um indício inicial de uma política um pouco mais confiscatória, e isso é estritamente voltado à gestão econômica do atual governo, certo? O que acontece? Isso é um sinalizador de uma política um pouco mais agressiva, uma política um pouco mais direta para buscar recursos diretamente das pessoas físicas e das empresas. Significa que é um confisco direto nas contas bancárias? Negativo, não é isso que prevê essa questão legal, certo? Há um respeito, então, à questão dos 25 anos das contas esquecidas, e não tem nada a ver com conta poupança ativa, não tem nada a ver com conta corrente ativa, tá? Que fique ressalvado isso aqui neste vídeo. Mas vamos lá. Com essa inteligência, com essa notícia, com esses meios, a gente precisa entender, nós como pessoas, que a gente precisa tomar algumas atitudes quanto à nossa questão patrimonial. E uma dessas atitudes é nós realizarmos a diversificação do nosso patrimônio, o que é legal, independentemente de quem está no governo, independentemente de quem está na atual gestão econômica do governo, a gente sempre deve buscar realizar a nossa diversificação patrimonial, certo? E um dos meios que eu entendi, e eu não tinha esse entendimento, e as conexões que eu realizei durante a minha carreira profissional me mostraram que a gente precisa colocar nossos ovos em cestas diferentes, para que a gente possa, então, correr mais riscos, mas ter mais segurança também dentro do nosso patrimônio empresarial e dentro do nosso patrimônio da pessoa física. Então vamos lá. Qual que é esse meio de diversificação? A gente tem que buscar olhar para um movimento em que ele está há muito tempo no mercado, que ele a maior parte do tempo valoriza e a maior parte do tempo você então consegue investir e ter rentabilidade. E qual que é esse mercado? É o mercado imobiliário. No mercado imobiliário você consegue então ter uma segurança maior patrimonial e dentro dessa segurança, por óbvio, você tem que dispor para imobilizar uma parte do seu capital, certo? Segundo, você tem maior rentabilidade. É só você pegar aqui no Brasil, o que mais valorizou ao longo do tempo é o patrimônio imobiliário, retirando, certo, algumas determinadas regiões, mas tem muitas regiões de alta valorização. E ao longo dos anos, você vai pagar um valor quando você fizer aquisição hoje, e talvez daqui 2, 3, 5, 10 anos esse patrimônio esteja dobrado. Então, o patrimônio imobiliário, ele valoriza somente com o tempo. Esses são os números que nos indicam aqui para o Brasil. Por óbvio, que você tem a imobilização do capital. A única questão é que você não tem liquidez dentro do patrimônio imobiliário, mas eu já vou te explicar uma sacada sobre isso. Fica comigo até o final que você vai entender. Então, quando você diversifica esse patrimônio dentro do mercado imobiliário, foi isso que eu entendi, que eu precisaria investir nesse cenário também, pois eu era uma pessoa que investia muito no mercado financeiro, invisto isso até hoje, mas eu dispus desde o ano passado investir também dentro do mercado imobiliário, que nos deu uma rentabilidade gigantesca, e eu já vou te mostrar qual é esse mercado aqui também. Então, investir no patrimônio imobiliário, ele te dá uma segurança dentro de um cenário em que existe muitas vezes instabilidade financeira. Então, em vez de você ter muito dinheiro alocado numa conta bancária, você tira um pouco desse dinheiro e investe ele num capital imobilizado para que ele possa rentabilizar e valorizar cada vez mais. Ah, mas Otávio, é difícil comprar imóvel, é difícil comprar pois eles estão muito caros. Vamos lá. O cenário de que você pode estar investindo hoje, em que os maiores rentabilidades estão em projetos em que eles estão diretamente ligados na planta. Quando você compõe um projeto, quando você adquire um projeto e investe na planta, você tem uma determinada valorização, pois até quando ele for ser entregue. Óbvio que você deve ter o papel de que você tem que investigar quem está construindo, edificando e construindo aquele empreendimento, certo? E um dos cenários em que você tem maior acessibilidade e você tem maiores condições de pagamento é investir em lotes.
é investir em loteamentos ou condomínios fechados, né? Que tem muita tendência hoje. Os lotes, ele, diferente de você investir muitas vezes em um apartamento, você pode estar adquirindo ele por um preço, ainda lá no lançamento dele, por um valor um pouco menor e com condições facilitadas, porque muitas vezes você faz o financiamento direto com a incorporadora, com quem está construindo aquele empreendimento. Então, fazer aquisição de lotes é um ponto bem interessante por causa disso, certo? O segundo ponto é que você pode estar fazendo compra de apartamento em lançamento, e você também tem essa condição facilitada dentro de projetos imobiliários, juntamente com a incorporadora, com a construtora que está exercendo esse projeto também. O terceiro ponto aqui é que você pode estar fazendo parte destes empreendimentos. E aqui que fica a grande dica, e aqui que fica a grande sacada. Quando você faz parte de projetos imobiliários, quando você investe o seu capital de forma parcelada diretamente na incorporação de projetos. Então, efetivamente, você não vai estar só adquirindo um lote, você não vai estar adquirindo somente aquele terreno. Quando você tem um determinado capital, você pode estar investindo diretamente na incorporação, diretamente com o investidor daquele local, para que aquele empreendimento ele possa sair do chão, ele possa então estar sendo efetivamente construído naquele determinado local. Ah, Otávio, mas eu vou construir riscos, vou contrair riscos quando eu estiver investindo nisso. Veja bem, por isso que você precisa de uma consultoria especializada para te dar essa garantia. E essa consultoria pode ser realizada com o grupo ORN, certo? Um grupo do qual eu sou sócio. Nós somos uma empresa aqui do Rio Grande do Sul e nós temos uma especialidade para você que é investidor, você que quer diversificar o seu patrimônio dentro do mercado imobiliário através de investimentos em empreendimentos, investimentos em negociações de compra e venda, investimentos então em loteamentos, compra de lote e investimento imobiliário como um todo, certo? O nosso grupo hoje ele tem mais de 50 milhões em VGV de projeto, nós temos 2 projetos executando aqui na nossa região e eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa conhecer mais ainda dos nossos empreendimentos e da nossa consultoria dentro desses projetos. E a nossa especialidade é justamente mostrar para você como você pode diversificar o seu patrimônio no mercado imobiliário, com certeza te dando garantia, segurança e que você possa ter principalmente rentabilidade quando você está fazendo esse investimento, certo? Então esse é um ponto muito importante que você tem para colocar. Nós já temos investidores, nós temos grupos de investidores, né? A gente pode estar fazendo uma avaliação da sua capacidade de investimento dentro desse projeto e te direcionar para alguns grupos de investidores que fazem esses investimentos junto conosco do Grupo RN, que também somos investidores nesse mercado. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode estar acessando e conhecer o nosso tripé de investimento, que é o Grupo RN Negócios Imobiliários, Grupo RN Empreendimentos e Grupo RN Investimentos. Então essa é a nosso core business de negócio dentro do mercado imobiliário. A gente tem especialidades profissionais, né, de multitarefas profissionais que conseguem alcançar para você, então, toda uma expertise para investir dentro desse mercado, certo? Então, no vídeo de hoje, o recado é: diversifique o seu patrimônio. Se você ainda não investe no mercado imobiliário, conheça o Grupo RN, que pode estar te dando uma direção para investir esse mercado que ele é um mercado perene, que vai governo, volta governo, entra governo, sai governo e ele valoriza cada vez mais ao longo do tempo, certo? Ficamos aqui com esse próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, encaminha para mais pessoas para que eles possam estar acompanhando esse vídeo. Se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.